Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez reunidos para juntos aprendermos um pouco da Palavra de Deus. Nós estamos no segundo trimestre de 2024, já estamos avançando na lição de número 5, porque o tema do nosso trimestre é a carreira que nos está proposta. Nós estamos nesta carreira, inclusive na carreira do ensino bíblico, na carreira da Palavra de Deus, de aprender a Palavra de Deus, de poder conhecer melhor o Senhor através da sua Palavra. E nós já estamos na lição de número 5, que você pode perceber, nós estamos aqui com o nosso gráfico esboço. O nosso gráfico esboço, ele trata dos inimigos do cristão, porque o tema dessa lição 5 é os inimigos do cristão. E de fato, o nosso textuário diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Verdade prática diz: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar a caminhada. O diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Meus irmãos, como eu dizia antes, o nosso gráfico esboço ele está dividido em 3 pontos, que são exatamente esses 3 inimigos que a lição aborda. Primeiro ponto está falando do inimigo do cristão, que é o diabo. Segundo ponto está falando do segundo inimigo do cristão, que é a carne. E o terceiro ponto está falando deste terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. Tá bom? Então, essa lição está muito interessante com essa temática. Em nossa introdução, nós podemos dizer aqui o que o nosso comentarista fala. 3 inimigos, sendo que 2 desses inimigos são externos. Eles nos atacam de fora para dentro. Tá? A área de atuação deles é externa. Mas um desses inimigos é interno, porque ele está conosco o tempo todo, que é exatamente a nossa carne. Então, a nossa carne é o nosso pior inimigo neste sentido, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre esses 3 inimigos que a lição aborda. E nós já entramos aqui nesse ponto primeiro, porque vai falar sobre o primeiro inimigo do cristão, que é exatamente o diabo, tá bom? Meus amados, antes de falar sobre esse primeiro inimigo, a gente precisa entender o que é que eles são, o que é que esses inimigos são e como vencê-los, como lutar contra eles. Primeira coisa que eu também quero dizer para os irmãos é que todo lutador, e eu estou falando aqui lutador no sentido literal, Hoje a popularidade do MMA está em alta, Mas uma coisa que eu percebo com os lutadores é que quando eles estão escalados para lutar, quando tem uma luta marcada, é normal que esses lutadores eles façam uma coisa muito interessante. Eles vão assistir os vídeos onde o seu oponente que ele vai enfrentar lutou. Então ele vai ali estudar táticas, maneiras de lutar contra aquele oponente. Ele vai ver os pontos fracos, pontos fortes, para lutar contra o seu oponente. Isso aí é natural que aconteça. Meus irmãos, em nossa vida cristã é a mesma coisa. Precisamos entender quem são esses inimigos, o que eles são e como podemos vencê-los no poder do sangue, no poder do nome de Jesus, tá bom? Então, o primeiro inimigo que a lição nos mostra e que a Bíblia trata a esse respeito é exatamente esse inimigo chamado diabo. Tá? É uma coisa interessante que eu quero dizer para os irmãos antes disso, citando C.S. Lewis. C.S. Lewis ele fala algo muito interessante a respeito do nosso adversário que nós precisamos levar em consideração. Tá? É dito por C.S. Lewis que nós podemos cometer pelo menos 2 tipos de erros em relação ao diabo.
Primeiro erro que se pode cometer em relação ao diabo: minimizar, diminuir a figura desse ser. Ou seja, há pessoas que ignoram, há pessoas que dizem que ele não existe. Por isso que aqui o nosso comentarista ele já começa com uma afirmação: ele é real. Então, voltando ao pensamento de C.S. Lewis, ou as pessoas dizem que ele não existe, minimizam, diminuem, ou vão para o polo oposto, superlativizam, aumentam, maximizam a figura do diabo. E também isto é errado. Aliás, meus irmãos, há uma imagem que você está vendo aí, que circula na internet, e que essa imagem ilustra isso que nós estamos falando para vocês. Como comunicadores, não é? E como estudante da imagem, do desenho, da pintura, das artes visuais em geral, é nossa obrigação saber fazer a leitura correta das imagens. E essa imagem que você está vendo aí, ela não é correta. Por quê? Porque a ideia aí é dizer que Satanás subiu ao nível de poder em relação a Jesus. Ou o contrário, ou Jesus desceu ao nível de poder do diabo. Quando na verdade isso não existe, meus irmãos. O nosso Deus, o nosso Cristo é poderoso, tá bom? Mesmo porque a Bíblia diz que ele venceu o inimigo lá na cruz. Destronou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Então ele já venceu. Ele é vitorioso. E ele é todo-poderoso. Quando ele ressuscitou, ele mesmo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, essa história de dizer que o diabo está em pé de igualdade com Jesus não é correta. Essa imagem é fake, essa imagem é falsa, porque o nosso Cristo é todo poderoso. É poderoso, tá bom? Então, meus irmãos, dito isso sobre essa frase de C.S. Lewis, a gente pode dizer o seguinte: eu quero mostrar na realidade, né, esse gráfico que você está vendo aí é um gráfico que fala dos 3 pontos da lição, tá bom? Nós vamos falar sobre esse gráfico e vamos falar sobre a lição. Vamos nos ater a esses dois, tá bom? Professor, se você pegar esse gráfico e imprimir ele grande, você consegue dar a aula toda por aí, se baseando na lição, pegando subsídios pegando a lição, né, tendo ela como base e esse aqui como subsídio para dar suporte, tá bom? Meus irmãos, uma forma de nós entendermos sobre esse adversário que é mais forte do que nós. Por que ele é mais forte do que nós? Porque ele é um querubim, né? A Bíblia mostra sobre isso, ele é um querubim, tá? É dessa ordem angelical. E a Bíblia também nos mostra que os anjos, eles foram feitos maiores do que os homens. Nós, em escala de poder, somos menores. Somos mais diminuído o nosso poder em relação aos anjos. Então eles são maiores do que nós. Então é claro que esse inimigo ele é maior do que nós, né? Em força. Mas a verdade é que esse adversário antes era um querubim ungido, estava a serviço de Deus, mas diz a palavra de Deus que ele se encheu o seu interior de ira, não é? De vontade, de vaidade, de orgulho, de soberba, chegando ao ponto de dizer que queria colocar o seu trono entre as estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Por isso que Deus o derrubou de lá, por isso que Deus o expulsou, não é, do convívio com o Senhor, com o Criador. Então ele foi diminuído, ele foi tirado da presença de Deus e se tornou esse ser que é um opositor a Deus, tá bom? Aos servos do Senhor. E nós temos aqui os nomes, todos esses nomes se referem a este ser que nós precisamos entender. Estes nomes estão relacionados com o caráter deste ser, para a gente poder entender, tá? Então,
Quando a Bíblia fala, por exemplo, de Satanás, está falando do adversário, está falando do opositor, está falando daquele que se opõe aos servos de Deus, tá bom? O texto de Zacarias 3:1 é exatamente sobre isso. Você tem ali Josué se apresentando a Deus e Satanás que estava ao seu lado para se lhe opor. É assim que o texto diz. Ou seja, ele está cumprindo o papel dele de se opor aos servos de Deus. É assim que ele faz, tá bom? Ele se opõe, ele se coloca como opositor. Aliás, é importante que a gente diga também que na cultura hebraica, judaica, a pessoa, a figura do diabo, não é como nós entendemos dentro da Bíblia, não é? Mas eles têm Satanás como aquele agente de Deus para fazer, executar obras malignas, somente. Não quer dizer que ele é necessariamente mau, mas quer dizer que ele é aquele que é um opositor, que faz o trabalho de Deus. Essa é a ideia deles, tá bom? Aí a gente só precisa ter cuidado para não cair naquela onda do yin, do yang, do bem e do mal andando juntos. Porque esse conceito pode cair dentro disso daí, tá bom? Outro nome para identificar esse nosso adversário é diabo. O próprio nome diabo é acusador. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que o trabalho dele é acusar os servos de Deus. O exemplo de Jó é muito claro a esse respeito. De onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e de passear por ela. Olha o trabalho dele, né? De passear pela terra, de rodear a terra. Aliás, eu quero abrir um parênteses, porque isso é importante que se diga, tá bom? Há uma crença por aí que se diz que o diabo está preso no inferno, tá? Mas, irmãos, isso não é verdadeiro. Inclusive, aquela ideia que é cantada num dos hinos do Diante do Trono, quando é dito lá que quando Jesus morreu, ele foi ao inferno e o diabo estava festejando, eles estavam, né, se alegrando pela morte de Jesus. Isso não é real, tá bom, meus irmãos? Isso não é bíblico. Por quê? E a Bíblia mostra que Satanás não está preso. Outro conceito errado disso daí é de achar que o inferno é como uma prisão brasileira, daquelas que o bandido entra e sai a hora que quer. Não. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos e é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Então ele não vai reinar lá não, ele vai sofrer também conforme diz as Escrituras. Nós precisamos nos ater às Escrituras, tá? Então, esse adversário, ele não está preso, ele está nessas regiões celestiais, conforme Efésios 6 fala claramente sobre isso. Então, fechando o parêntese, de onde vem Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Qual foi a acusação do diabo, meus irmãos? Tu cerca ele de bens, tu dá tudo para ele, tira tudo dele para ver se ele não vai amaldiçoar na tua face. Então, todo o resto da história nós já sabemos, né? Ele foi acusado. No texto de Apocalipse, meus irmãos, Apocalipse capítulo 12, também temos isso muito claro, quando é dito lá, né, acerca disso, que foi expulso o diabo, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Então preste atenção, professor. Satanás é acusador. Ele vai usar pessoas, inclusive, para nos acusar de pecado que nós cometemos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o poder da cruz de Cristo, o poder do sangue de Jesus, porque eu não tenho poder para perdoar pecados, ninguém tem, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então preste atenção, você pode ter cometido o que tiver cometido, mas se você foi perdoado pelo Senhor, se você foi coberto pelo sangue de Jesus, que nos justifica perante Deus,
Que acusação o diabo tem contra nós? Portanto, agora não há acusação nenhuma, condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e esse adversário não tem poder de nos acusar, porque estamos limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Tá bom? Mas ele é também chamado de maligno, porque demonstra o seu caráter de mal, tá? É chamado também de dragão e da serpente. Quanto a isso, a gente precisa entender uma coisa. Em relação ao dragão, é uma mitologia, não existe, mas é só para falar da ferocidade do animal, tá bom? Em relação à serpente, precisamos entender também isto, porque está falando daquela serpente de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está falando da serpente. É bom entender a lei da dupla referência, para a gente não se confundir, meus irmãos. Que é a lei da dupla referência? É quando Deus fala uma coisa que tem o entendimento daquele momento, tá bom? Quando isso foi revelado para Moisés, então foi revelado sobre o que aconteceu naquele momento da condenação que Deus faz para a serpente, mas também usando isso como um símbolo da condenação futura do diabo. Ou seja, a condenação da serpente foi uma simbologia, e eu estou falando da serpente física, do animal, é uma simbologia da condenação futura do diabo. Porque, afinal de contas, o descendente da mulher, que é Cristo, é este que vai, ou é este que esmagou a cabeça da serpente. Porque a serpente feriu o calcanhar dele. Lembra que está falando? Nós temos até um gráfico que fala sobre isso, é o proto-evangelho, né? Então ele feriu o calcanhar. Ferir em que sentido? Sofrimento de Jesus. Sofrimento e morte de Jesus. Acontece, meus irmãos, que esse calcanhar, ele sarou. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita com poder. E este mesmo pé que foi ferido, simbolicamente, é o mesmo pé que ele esmaga a cabeça da serpente. E aí se cumpre o que está lá em Colossenses, quando diz que ele destronou principados e potestades, expôs eles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus, o nosso Cristo já triunfou, já esmagou a cabeça do inimigo. Tanto é que você tem o texto lá de Hebreus, aquele que veio para destruir aquele que tinha um poder sobre a morte, a saber, o diabo. Ou seja, Cristo, ele destruiu aquele que tinha um poder sobre a morte, a saber, o diabo. Tá? Então, meus irmãos, ele também é o tentador, porque a Bíblia fala sobre isso, desde o início, né? Ele vem tentando o homem, tentou lá o primeiro casal, tentou a Cristo, inclusive, não é? Mas sem sucesso, porque o nosso Cristo é vencedor, e ele venceu para nos dar o exemplo que também nós podemos vencer. Uma coisa importante da tentação de Jesus é que ele venceu como homem, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém, mas Jesus, o homem, foi tentado. Do mesmo jeito que Deus não pode morrer, mas Jesus, o homem, morreu na cruz, né? Isso é muito simples de se entender. Ele é um enganador, que a ideia dele é esse, né? Como uma serpente, é aquele que engana, tá? E é bom a gente ter cuidado com isso, porque o texto de Paulo fala sobre isso, né? Nós vamos mostrar num gráfico aqui esse texto que diz que Paulo diz assim: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, também sejam corrompidos os vossos sentidos, para que se afasteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, estar atentos, porque ele é enganador. E ele vai fazer isso através da mente. Tá? Ele vai iludibriar, ele vai enganar, ele vai embotar a nossa mente. Precisamos estar atentos em relação a isso. Nossos pensamentos precisam estar cativos a Cristo, como Paulo fala sobre isso, né? Levando todo entendimento. Entendimento aí é pensamento cativo à obediência de Cristo. Meus irmãos, também outro nome, Beuzebu, chefe dos demônios. Esse Beuzebu vem da palavra Baal-Zebut, que quer dizer Lorde das Moscas, tá? E aí ela veio
para o grego, esse conceito grego ficou como Beelzebub, tá? Chefe dos demônios. Belial é uma pessoa má, maligna. É importante que se diga que esse Belial foi um nome dado também para os homens, tá? Aqueles homens que fizeram toda aquela coisa horrorosa com a filha, com a esposa, melhor dizendo, do levita, né? Abusaram da mulher, que o homem ficou tão transtornado que esquartejou a mulher em vários pedaços, 12 pedaços, mandou para as 12 tribos, né? E ali houve uma guerra das tribos em relação à tribo de Benjamim, porque aqueles homens fizeram o que era mal, e a Bíblia chama eles de filhos de Belial, como se fossem filhos do diabo. Tá? Então, meus irmãos, essa linhagem maligna, eu não estou falando geneticamente, tá? Porque tem seitas aí que acreditam nisso literalmente, né? Que o diabo tem filhos literais. Não estamos falando disso. Estamos falando de filhos no sentido de pessoas que fazem diretamente a vontade de Satanás, replicando aquilo que ele é, como Belial, como ser maligno. Ok? Precisamos estar atentos em relação a isso, porque isso é muito sério, é muito real. Nós não podemos menosprezar os ardis do nosso adversário, tá bom? O que precisamos entender, identificá-lo. Tudo isso que eu falei aqui, meus irmãos, está dentro aqui até do terceiro subponto, quando fala da identidade do inimigo. Falamos aqui da serpente, de Satanás, do diabo, maligno, do dragão, tentador. Tudo isso foi tirado daqui da nossa lição e nós só estamos comentando para os irmãos entenderem melhor, tá? Meus amados, segundo ponto fala sobre a carne, né? Conceito bíblico de carne. Aqui tem algumas palavras que é importante nós entendermos. Primeiro, a carne como o tecido muscular dos humanos e dos animais. Carne física, carne literal, tá? Segundo conceito, ou a carne como o corpo humano, tá? O corpo humano. Enquanto a carne ali de Gênesis 2:21 está falando de humanos e animais, aqui está falando apenas do corpo humano. Terceiro conceito de carne é a carne no sentido do ser humano frágil. Então está falando da fragilidade da carne. Inclusive a carne é como a erva, não é? Cresce em um momento e em outro momento desvanece, desaparece. Porque tu és pó, ao pó voltarás. Nós, na verdade, voltamos ao pó. Então, para mostrar a fragilidade do nosso corpo. Tá? Aliás, meus irmãos, se nós entendêssemos isso, nós andaríamos sempre em humildade. Porque a palavra humildade, já falei isso aqui antes, é humus, que está relacionado com o pó, com aquilo que é frágil, aquilo que parece se assemelha com a terra. Porque nós somos terra, nós somos pó. Voltamos ao pó, é o que diz a palavra de Deus. Ok? Então, nesse sentido, a gente deveria andar em humildade, porque o que adianta se exaltar se nós somos pó? Até hoje, nenhum homem achou a fonte da juventude. Nenhum homem consegue viver para sempre, né? Todos nós morremos. Mas tem também a carne enquanto natureza humana pecaminosa. É esse conceito que está aqui no Novo Testamento. Conceito da carne enquanto natureza humana pecaminosa, a sarx. Tá? Então a sarx, o que é a sarx? A natureza humana pecaminosa. Para ilustrar isso aqui de maneira bem mais direta, nós temos esse gráfico aqui que fala sobre as obras da carne e que nós precisamos fugir e evitar. É interessante que em relação ao diabo, a Bíblia diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ok? Mas em relação à carne, não diz para resistir, diz para fugir. O que isso diz para nós, meus irmãos? Que não adianta a gente dizer, não, eu sou um homem santo de Deus, eu sou intocável, eu sou
E é interessante, meus irmãos, que quando está falando de carne, geralmente nós só levamos para esse lado da sexualidade. Não, senhores, tá? Nesse gráfico aqui, tirado lá de Gálatas, e está faltando ainda aqui alguns pontos, né? Por exemplo, homicídio, ira, inveja, dissensão, porfia, pelejas. Tudo isso está falando de obras da carne relacionais. O que relacionais? Que tem a ver com a outra pessoa. Eu odeio outra pessoa. Eu me iro com outra pessoa. Se eu tenho algum tipo de dissensão, é com outra pessoa que eu estou tendo. Então, preste atenção que não é só do lado sexual, mas é dessa parte também. Às vezes, você vê uma pessoa calma, de um temperamento bem tranquilo, mas aquela pessoa, de repente, em um rompante, ele pode fazer uma coisa que todas as pessoas vão ficar admiradas, né? E vão dizer, mas aquela pessoa era tão calma, por que ele fez isso? Exatamente porque é carne. É carne. Também outras obras da carne que a Bíblia mostra, prostituição, glutonarias, heresias, feitiçarias. Aliás, meus irmãos, a palavra feitiçaria no grego lá, nesse texto de Gálatas, é farmaqueia. Por que farmaqueia? Farmaqueia porque vem de fármaco, vem de química, vem de você pegar, por exemplo, a folhas, plantas, fazer misturas. E essas misturas vão se tornar em elementos químicos que vão ser alucinógenos, que vão ser entorpecentes e que vão agir diretamente na mente da pessoa. Isso era utilizado por feiticeiros. Os feiticeiros faziam isso, os gregos faziam isso para fazer com que as profetisas, os profetas entrassem em contato com o mundo dos espíritos. Opa! Então você entende que a farmaqueia, a feitiçaria, ela faz uma conexão diretamente com o mundo espiritual. Preste atenção nisso. O diabo ele se utiliza, meus irmãos, da nossa carnalidade para agir. Aí é que está o problema, tá? Então tenhamos cuidado com isso. Essas obras da carne precisam ser evitadas. A questão da prostituição, a questão da pornografia, né, que está muito em voga, principalmente nesses tempos de redes sociais, que está tudo muito fácil de se acessar. Tá? Então tenhamos cuidado. Uma coisa que eu quero dizer também sobre a carne, que é muito importante, meus irmãos, na verdade são duas coisas que eu quero dizer sobre a carne que a gente precisa entender, esse conceito. Tá? Professor, a carne ela é corrupta. A carne ela é extremamente corrupta. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a carne ela não se converte. Preste atenção nisso que é muito importante. Quando nós não conhecemos a Deus, a Cristo, quando nós não temos Cristo na nossa vida, nós andamos pela carne, tá bom? Que andar pela carne? É fazer tudo que isso aqui que Paulo fala em Gálatas. Então é normal se prostituir, é normal adulterar, é normal viver em fornicação, porque eu estou dando vazão à minha carnalidade. Aliás, há até apologias em relação a isso. Uma novela antiga, a trilha sonora, a música principal daquela novela dizia: a alegria do pecado tomou conta de mim. Por quê? Porque gozar os prazeres da carne é bom. A nossa carnalidade gosta disso. Agora, o que acontece com o nosso espírito? Ele está morto. A carne está imperando e o espírito está morto. Por isso que quando Cristo nos alcança, quando somos alcançados pela luz de Cristo do Evangelho,
Cristo, ele trabalha no nosso espírito. É o que Paulo fala em Efésios 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. São duas coisas diferentes que está dizendo aí. Ele nos deu vida. Aonde? No nosso espírito. Porque a gente estava morto, o espírito estava morto por causa da carne que estava em pecado, por causa da carne que estava imperando, por causa da carne que estava dominando. Agora a coisa inverte, porque o meu espírito sobrepuja a carne. Entretanto, ela continua ativa. Ela continua, aliás, viva. Só que ela está sujeita ao espírito. Por isso que Paulo diz: andeis do espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. É a única forma de nós vencermos a nossa carnalidade, é andar no espírito. Porque se eu estiver cheio do espírito, se eu estiver praticando essas obras, o fruto do espírito que também está nesse gráfico, então eu vou vencer a minha carnalidade. Só que ela está lá. Esse é o problema, tá? Meus irmãos, nesse sentido, porque Paulo ele fala dessa guerra, e ele fala dessa guerra nele mesmo, tá? Ele diz assim, olha, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão, ou seja, eu esmurro a minha carnalidade. É ela que vai me servir, não é eu que vou servi-la. Porque quando a gente andava de acordo com o mundo, a gente servia a carne. Agora ela que vai nos servir, ou seja, ela vai ficar subjugada ao Espírito que está em nós. Ele fala isso em outro conceito, quando ele diz assim, olha, o bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Tá? Professor, sobre isso eu quero dizer uma coisa para você entender esse conceito. Essa imagem que você está vendo aí, né, é do autor Augusto dos Anjos. Na verdade, ela foi inspirada, eu desenhei, né, foi um trabalho da faculdade. Ela é inspirada nesse poema Versos Íntimos, né, de Augusto dos Anjos. Tá? E eu fiz porque ali está falando desse conflito, desse monstro interior que os seres humanos têm, que é a sua própria carnalidade. Por isso que colocamos aqui. A melhor versão de mim mesmo é quando permito que o Espírito Santo trabalhe o caráter de Cristo dentro de mim. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa, né? E por meio do seu fruto, fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, e de suas virtudes éticas e morais. Fora disso, eu sou uma versão ilusoriamente fraudulenta da imagem de Deus. Um fake criado do mal. É como está aí nessa imagem. Tá? Mas isso é para mostrar que, de fato, nós temos uma carnalidade que está pulsante dentro de nós. Meus irmãos, quando é que essa luta vai acabar, meus irmãos? Essa luta vai acabar quando isto que é corruptível, que é a carne, se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal, que é a carne, se revestir da imortalidade. Por isso que, nesse sentido, meus irmãos, é extremamente necessário nós passarmos ou pela morte ou pela transformação por meio do arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus vier arrebatar, quando Jesus vier nos levar, eu creio, tá bom? Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os que estiverem mortos passarão pelo processo da ressurreição, que é quando esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Glória a Deus por isso, né? Que bênção nós entendermos esse conceito. Então, professor, tenha isso em mente. Você é o seu pior inimigo. A sua carne é o seu pior inimigo. Amém? Meus amados, nós já estamos quase indo aqui para o final do nosso estudo e voltando aqui com esse gráfico para mostrar para você. Agora nós entramos aqui
na última parte, que é exatamente sobre o mundo, tá? O mundo. São pelo menos 4 conceitos sobre o mundo, e nós vamos nos ater apenas naquele que é mais importante. O mundo como a terra, tá? Salmo 24:1, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então a terra é do Senhor, foi o Senhor quem criou. A terra também, a palavra mundo pode ser colocada como nações conhecidas, né? Então as nações são também parte do mundo, né? Podemos dizer que é o mundo sociológico, o mundo político. Terceiro ponto, a raça humana, ou seja, a questão da humanidade, tá? A humanidade também é chamada de mundo, ok? O universo também pode ser chamado de mundo, tá? Mas certamente esse último é o que nos mais interessa nesse momento, porque a palavra mundo aqui tem a ver com todos aqueles que fazem oposição a Deus. É um sistema que existe. Tá? Então existe um sistema dentro deste mundo. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Eu falei para vocês que 2 desses inimigos são externos e um inimigo é interno. Embora esse inimigo interno que nós estudamos, que é o primeiro, o adversário, o diabo, ele se utiliza desses 2 inimigos. Ele faz essa triangulação com esses 2 inimigos. Ou seja, ele se utiliza do sistema mundano e ele se utiliza muitas vezes da nossa própria carnalidade, quando nós damos lugar. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Tá? Isso é muito importante você saber disso. Professor, há um sistema maligno agindo no mundo em todas as áreas. E eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui que já foi publicado nas redes sociais aí para você copiar, professor. Você pode imprimir ele em 2 partes e mostrar para o seu aluno, porque com certeza aqui você vai estar falando do conceito de mundo, sem medo de errar. Está aqui. Por quê? Porque isso aqui, inclusive, é baseado no que diz a Bíblia pentecostal. Porque o sistema ele está infiltrado em várias áreas. Por exemplo, ele está infiltrado na medicina. A medicina é algo fantástico, é algo maravilhoso. Ora, um médico, ele é capaz de realizar o parto de uma mulher que não pode ter de maneira normal. Ele faz a operação, a cesariana, ele faz o normal. Ele faz esse parto e a mulher ali vai ser mãe, vai ter o seu bebê. Ok? Muito bom isso. Mas esse mesmo médico pode também provocar um aborto, que é abominável ao Senhor. Você tirar a vida de um ser humano, né? Um agricultor, ele faz plantações que vai abastecer de alimentos que vão ser bons para a nossa saúde. Mas, ao mesmo tempo, ele pode plantar ervas entorpecentes que vão servir para a criação de drogas entorpecentes que vai trazer crime, marginalidade, malignidade para o mundo. Isso eu estou dando 2 exemplos. Mas se você ampliar em todas as áreas, em todas as áreas. Então esse gráfico ele mostra isso, tá? Ele mostra esse mundanismo, ele mostra esse secularismo que está nos dias de hoje. Por exemplo, na política, temos corrupção na política. Há pessoas boas, tem, mas há uma corrupção generalizada na política. Através da legalização de leis anticristãs, do globalismo, o sistema se manifesta desse jeito. Por exemplo, na religião, através do sincretismo, através do pluralismo religioso, que esse conceito também é errado. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós não fomos chamados para fazer mistura. Isso não quer dizer que a gente não vá respeitar as religiões. Respeitar as religiões é uma coisa, mas fazer sincretismo, buscar pontos comuns para a salvação, não é possível. Não é possível. Como é que está infiltrado também? Através da mídia.
né? Ridicularização de valores cristãos, perversão da sexualidade, inversão da malignidade, aquilo que é bom se torna mal, aquilo que é mal se torna bom, há uma inversão de valores. A ciência também, através do materialismo, evolucionismo, ateísmo, esse é o sistema que está também na ciência, tá? Através da teologia, que nós gostamos de estudar, mas está lá o liberalismo teológico, negando as doutrinas bíblicas, negando os fatos bíblicos, tá? O pós-modernismo, o progressismo teológico, progressivismo teológico, né? Que também está presente nos dias atuais. A ética através do relativismo, do dualismo, do aborto, né? Eutanásia, hedonismo, dessacralidade da vida, ou seja, meus irmãos, tudo isso são formas do mundo se manifestar. O que nós podemos fazer para vencer o mundo? Aqui a nossa lição fala claramente sobre isso, sobre esse sistema que acabamos de mostrar para os irmãos. O que nós devemos fazer? Andar em espírito, andar segundo a vontade de Deus, andar segundo a palavra de Deus. Por isso que é fundamental que o cristão aprenda a palavra de Deus. Por isso que é fundamental nós insistirmos na escola dominical para que os irmãos aprendam a palavra de Deus. Pois é dessa forma, aprendendo a palavra de Deus, internalizando ela dentro de nós, buscando o poder do alto, a ajuda do Espírito Santo, a força, o revestimento de poder. Desta forma, nós podemos vencer esses três inimigos. Quero também sugerir, que aliás vai ser tópico, o tema da próxima lição, do próximo domingo, né? Quando vai falar sobre as armas do cristão. Então eu quero sugerir isto também. Como é que nós podemos vencer o mundo? Nos revestindo de todas as armaduras de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade e os calçados do Evangelho da paz. Tudo isso é uma forma de nós vencermos a carne, o mundo e o diabo. Tá bom, meus irmãos? Tenhamos, então, uma aula abençoada, que Deus possa te usar poderosamente. Pegue esses gráficos aí, divulgue esse material, se você achar por bem, se não, está tudo bem também. Deus sabe de todas as coisas, estamos fazendo aqui a nossa parte e eu sei que Deus vai dar o crescimento, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.